Esta aula será sobre investigação científica, experimentação humana, realização de ensaios clínicos e relação com a indústria farmacêutica. Vamos começar por esclarecer alguns termos, nomeadamente a diferença entre ética, moral e deontologia. A moral implica comportamentos e regras baseadas numa convicção interior ou aceitos como corretos por um grupo ou sociedade. Por outro lado, a ética é basicamente uma reflexão sistemática sobre a moral. A deontologia é o código profissional de ética de uma determinada profissão. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos está publicado sob a forma de regulamento no Diário da República, sendo a sua última versão o Regulamento 707 de 2016. Ainda sobre os termos, convém esclarecer qual é a diferença entre investigação e prática clínica. Na prática clínica clássica, um doente que tem uma queixa procura um médico para que ele o diagnostique, o trate, o melhore. O doente tem como bem a melhoria direta da sua saúde. Já a investigação é um promotor, seja ele académico, seja ele a indústria farmacêutica, ou um investigador que convida um doente a participar num ensaio clínico, seja ele com medicamentos ou com outras estratégias terapêuticas. Na investigação, o doente até pode beneficiar, mas o que conta é a obtenção de conhecimento para o benefício da sociedade. Nos rastreios, o doente também não tem um benefício que pode ser imediato sobre a sua saúde, também é convidado a fazer o rastreio de uma doença grave que pode ser detectada precocemente porque tem um tratamento eficaz numa fase precoce, mas aí também há um bem direto expectável para o doente e para a sociedade, o que não acontece na investigação. De facto, e nós vamos usar durante toda esta aula o Código Deontológico da Ordem dos Médicos como referência, que no seu artigo 84 enumera os princípios gerais da experimentação humana. Alguns estão sublinhados num slide que vos apresento, não são os mais importantes, todos eles são importantes, mas alguns merecem uma discussão mais detalhada, pois têm a ver com os problemas éticos que foram experimentados ao longo de séculos e levaram à regulamentação atual da ética da investigação com seres humanos. A questão fundamental é o interesse do participante versus o interesse da sociedade. De facto, no geral, a investigação de novas estratégias terapêuticas é sempre uma atividade positiva, que tem como objetivo obter novos conhecimentos para o bem da ciência e da sociedade. No entanto, ao longo dos anos e ao longo de várias décadas, melhor dizendo, foram identificados abusos de pessoas e doentes em nome da ciência, apesar dos médicos e outros profissionais de saúde terem obrigações bem definidas nos seus códigos deontológicos. O primeiro caso, que é sempre apresentado, como muita gente deve conhecer bem, é o caso do Código de Nuremberg, que foi publicado em 1947, após o julgamento dos médicos nazis que colaboraram com o regime nazi na experimentação humana atroz nos campos de concentração. O Código de Nuremberg coloca ênfase no consentimento informado e esclarecido antes do indivíduo participar numa investigação clínica e também no evitar qualquer sofrimento desnecessário físico e mental. A Declaração de Helsínquia, cuja primeira versão data de 1964 e a última, atual, de 2013, foi publicada pela Associação Médica Mundial e basicamente parte dos mesmos pressupostos do Código de Nuremberg, mas explicita-os melhor. E, atualmente, muitas dessas declarações internacionais estão baseadas nos princípios éticos do principialismo. O principialismo mais não é do que uma teoria bioética de abordar os problemas da bioética e, especificamente, da experimentação humana. É uma teoria entre várias, desenvolvida nos Estados Unidos, mas que acaba por ser muito importante, dada o seu uso na ética da investigação da Europa Ocidental e de todo o mundo ocidental. O principialismo deriva muito do que se passou, em alguns casos americanos, nomeadamente no estudo de Tuskegee, em que o Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos promoveu entre 1932 e 72
um estudo em que incluiu homens de raça negra que viviam no sul dos Estados Unidos, numa população que não tinha acesso a cuidados de saúde, para ver a evolução natural da sífilis. Estes doentes achavam que estavam a ser tratados, nunca o foram, e mesmo quando a penicilina esteve disponível para o seu tratamento, os doentes não foram informados que havia tratamento, continuaram a ser seguidos até à morte e, mesmo após a morte, o seu cadáver era estudado em autópsias, pois a maneira de obter consentimento das famílias era dar dinheiro para pagar os funerais. Este estudo foi denunciado em toda a comunicação social, foi discutido em todos os braços do governo dos Estados Unidos e levou a alterações fulcrais na abordagem da experimentação humana dos Estados Unidos, e a publicação deste livro, Princípios da Bioética Médica, de Beauchamp e de Childress, foi de facto fulcral para a divulgação do principilismo, em que os 4 princípios básicos são a beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. De facto, acabam estes princípios por invadir, digamos assim, e estar implícitos em muitos dos códigos deontológicos médicos a nível internacional. Em relação ao regulamento que segue o Código Deontológico da Ordem dos Médicos Portuguesa, nos artigos 87 e 88, está a necessidade de se garantir a avaliação ética antes de qualquer estudo que envolva seres humanos. E, em relação a esses estudos, de uma forma muito pragmática, em Portugal, quem os autoriza, se forem ensaios clínicos, são o Infarmed, a Comissão de Ética competente e o Conselho de Administração do centro onde essa investigação vai decorrer. A Comissão de Ética competente em Portugal, desde a Lei 21/2014, de 16 de abril, é a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, SEIC, que avalia os ensaios clínicos com medicamentos e os estudos de intervenção com dispositivos médicos, mas outros estudos, que não são nenhum destes que eu acabei de referir, são habitualmente avaliados a nível das comissões de éticas locais dos centros hospitalares ou, caso se passem nos cuidados de saúde primários, são estudos que têm que ser obrigatoriamente avaliados também por uma comissão de ética, que habitualmente é a comissão de ética que funciona em cada uma das administrações regionais de saúde do país. A avaliação ética tem que ter em conta várias questões. O mais importante é que, se houver um estudo comparativo, o tratamento standard não pode ser inferior ao tratamento standard usado na prática clínica habitual, tem que se proteger a privacidade dos participantes, tem que se minimizar ao máximo o risco dos participantes e os doentes não podem ter custos com a investigação. Há casos concretos em que a ética, mesmo já depois do principilismo, mesmo já depois de Beauchamp e de Childress, mesmo já depois da necessidade reconhecida no mundo de haver avaliação ética antes de investigação clínica com humanos, houve casos em que isso não foi seguido. Um caso concreto é o caso de Kano, em que um surto de meningite que ocorreu em 1996 nesta cidade nigeriana teve o apoio dos Médicos Sem Fronteiras. Posteriormente, a Pfizer queria testar uma nova quinolona e teve o beneplácito do governo da Nigéria para fazer um estudo comparativo entre a trovafloxacina e o cloranfenicol, que era o tratamento standard. Quando se aperceberam que o seu medicamento era inferior ao cloranfenicol, basicamente abandonaram o estudo e deixaram crianças a meio do tratamento. A Pfizer foi altamente condenada por não ter tido aprovação ética nem ter obtido o consentimento destas crianças, ao que a Pfizer respondeu: bom, não tivemos avaliação ética porque não havia nenhuma comissão de ética e, por outro lado, as crianças não sabiam ler nem escrever. Isto levanta duas questões. A primeira é que a Pfizer nunca faria isto nem nos Estados Unidos nem no mundo ocidental, onde teria que submeter o mesmo estudo a uma comissão de ética, e devia tê-lo exigido em África. Por outro lado, o facto das crianças não saberem ler nem escrever torna-as uma população vulnerável, chamemos-lhe assim, coisa que se passa não só na Nigéria, mas em todos os países onde se faz investigação clínica com crianças. De facto, o
consentimento livre e esclarecido na experimentação humana pode não ser possível de obter em algumas populações mais vulneráveis e que não podem exercer a sua autonomia. Em relação a todas as populações, há que lembrar que obter o consentimento informado não é obter apenas a assinatura num papel, é um processo que implica discussão para que o participante potencial do ensaio clínico perceba do que é que estamos a falar e, de facto, esclareça todas as suas dúvidas. Também é verdade que algumas populações, como o caso das crianças de cano, como o caso dos doentes de Alzheimer, por exemplo, não estão em condições de dar o seu consentimento livre e esclarecido. E isso é referido no artigo 86 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que refere populações especiais que são, no fundo, populações vulneráveis. E que populações são estas? Basicamente, a vulnerabilidade à investigação identifica populações que ou não usufruem de todos os seus direitos básicos, ou não usufruem de liberdade, e é proibido pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos a realização de ensaios clínicos em pessoas presas, ou têm a limitação da capacidade de consentir e decidir de forma autónoma. A doença de Alzheimer é um caso clássico e, de facto, levanta questões éticas importantíssimas. Por um lado, embora estes indivíduos possam ter e tenham muitas vezes, principalmente em estadios mais avançados da demência, dificuldade em consentir de forma esclarecida, por outro lado, é muito importante em ver ensaios clínicos em doença de Alzheimer, porque a sua incidência está a aumentar muito na população global, mundial, e não há nenhum tratamento. Pelo que é muito importante perceber como se obtém o consentimento nesta população. Isso faz recorrendo ou aos representantes legais, ou ao seu cuidador, ou tentando ver se o doente, antes de perder a capacidade de dar consentimento esclarecido, fez uma declaração antecipada de vontade. Há, em relação ao consentimento, um termo paralelo que é preciso também esclarecer, que é o termo de assentimento. O termo de assentimento é habitualmente usado nos ensaios em pediatria, pois se os pais são os representantes legais das crianças e assinam e consentem por eles de forma legal, a recomendação ética é que nenhuma criança entre contrariada no ensaio clínico, mesmo que os seus pais o consintam. E por isso, de acordo com a idade e grau de compreensão de cada criança, deve-se explicar o melhor possível e obter o ensaio clínico e obter o assentimento da criança. E há quem diga que este tipo de metodologia, a obtenção do assentimento, deve ser transposto para os ensaios clínicos em Alzheimer, em que seria útil, de acordo com a cognição e de acordo com o estadio da doença de Alzheimer, se deve tentar obter a concordância, o assentimento do participante que não consegue consentir de forma livre e esclarecida. Referir, agora mais para o final da aula, ainda algumas questões que não foram assunto nesta aula de forma mais explícita, mas que são muito importantes e que têm a ver com a publicação dos resultados de investigação e com os conflitos de interesse com a indústria farmacêutica e que estão referidos nos artigos 58 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. De notar que a publicitação de estudos e de investigação deve ser feita em revistas peer review, que a pressão para publicar, publish or perish, não deve levar a más condutas de investigação, não deve levar à fabricação, falsificação ou plágio de resultados. Até porque, mais tarde ou mais cedo, toda a comunidade científica, toda a comunidade médica, toda a sociedade acaba por saber se isso foi feito e quebra-se algo de muito importante para a relação entre colegas, para a relação com os nossos doentes e para a relação dos médicos com a sociedade, que é a confiança. Este é um exemplo de vários colegas no Reino Unido que mudavam pacemakers a doentes cardíacos que necessitavam de pacemaker, mas que de facto estavam a ser constantemente submetidos a mudanças de dispositivos
de forma invasiva, com risco a isso inerente, quando se poderia apenas mudar a bateria do pacemaker antigo que funcionava perfeitamente. Por outro lado, o publish or perish não deve levar a que se publiquem coisas que sejam fúteis, porque a má investigação não é ética e já se sabe hoje em dia que o número de citações de um artigo, que é algo que dá indiretamente a qualidade do mesmo, hoje em dia, em vários casos, tem sido forjado. Por outro lado, não se devem deixar de enunciar em todos os estudos de investigação feitos com a indústria farmacêutica quais os incentivos e quais os pagamentos recebidos desta. E um caso mais chocante que abalou um pouco a confiança em alguns investigadores médicos foi o caso de José Baselga, que recentemente teve que se demitir do Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova Iorque porque foi descoberto que ele não tinha reportado todo o dinheiro que recebia da indústria farmacêutica ao longo da sua atividade como investigador. Só da Roche tinha recebido mais de 3 milhões de dólares e ele não tinha reportado todos estes valores. Isto hoje em dia, com os portais da transparência, como há em Portugal no Infarmed, tudo se sabe. Se alguém quiser saber o que cada um de nós recebeu da indústria, consegue sabê-lo facilmente. Portanto, é melhor sermos nós a dizer. A formação é algo de muito crucial. O artigo 130 do Regulamento da Ordem dos Médicos enumera as exceções em que pode haver relações com a indústria com um valor superior a um valor considerado insignificante, que também está definido no outro artigo do Regulamento do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, e a formação é de facto algo de muito importante e porque em Portugal a formação médica está muito dependente de patrocínios da indústria farmacêutica, pelo que também esses devem ser reportados de forma transparente para que possamos ser escrutinados pelos nossos pares na Ordem dos Médicos e pela própria sociedade. Em conclusão, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos é a referência para a ética da investigação com seres humanos em Portugal. Face aos desafios emergentes, a investigação torna-se necessário estimular a reflexão ética face aos desafios de investigação, que têm a ver com as novas tecnologias, novas estratégias terapêuticas e novas áreas relacionadas com a promoção da saúde e a genética, por exemplo, a prevenção e até o Human Enhancement. É muito importante promover os mecanismos de transparência nas relações com a indústria farmacêutica.